Continue nesse momento de adoração, querido, porque o Senhor está a falar com você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Graça e paz? Amém. Como é que vocês estão? Amém, glória a Deus. A pastora já orou, mas eu sinto no meu espírito que a gente precisa orar mais um tiquinho. Eu tenho sentido no meu espírito, desde quando o louvor estava aqui ministrando, e ali eu no fundo, e aquela, sabe, aquela necessidade no espírito de orar um pouco. O Edmilson, vem cá dedilhar essas cordas aqui, tangedor. Enquanto Edmilson dedilha, eu gostaria que você começasse a fechar teus olhos e começasse a ser ministrado pelo Espírito Santo, a ser ministrada pelo Espírito Santo, sabe, de uma forma assim sobrenatural. Eu sinto no meu espírito que Deus quer se manifestar na sua vida nesta noite, de uma maneira, eu sei que Ele se manifesta todos os dias, mas de uma maneira sobrenatural, uma maneira assim, sabe, eu não sei, querido, o que você está passando, eu não sei o que está no teu coração, se seu coração está abatido, está afligido, está preocupado, mas o Senhor diz para você nesta noite, acalma-te, porque Ele é o Senhor da sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, comece a orar, comece a falar com o Senhor, seu Pai, o seu Pai, aquele que te salvou, aquele que enviou o Filho para te salvar, aquele que, sabe, que te tirou do lamaçal, onde você estava morta, e o Senhor te tirou de lá e te deu vida, e Ele te deu vida. E não foi só uma simples vida, Ele te deu vida em abundância, em nome de Jesus. Espírito de Deus, Espírito do Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, nós oramos a Ti de uma forma sobrenatural, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, te bendizemos, rendemos graças e louvores a Ti, porque o Senhor é santo. Nós te adoramos porque o Senhor é santo e maravilhoso, santo é Teu nome. Senhor Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor Deus, nossos corações. Visita nossos corações de uma forma sobrenatural. Senhor Deus, que a Tua igreja venha sentir o Teu toque nesta noite. Deus, em nome de Jesus, toca-nos, Senhor Deus, com Teu dedo. Toca-nos, Senhor Deus, com Teu abraço, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor Deus, com a Tua graça, com o Teu poder. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, ministra sobre nossos corações, Senhor Deus, a Tua cura. Ministra, Senhor Deus, a Tua libertação. Ministra, Senhor Deus, Senhor Deus, toda enfermidade de alma. Senhor Deus, em nome de Jesus, onde houver uma alma batida, onde houver um coração contrito, Senhor Deus, visita agora nessa noite. Senhor Deus, Senhor Deus, o Senhor me mostra as pessoas sem forças para orar a Ti, Senhor Deus. Pessoas, Senhor Deus, com vontade, com necessidade, mas sem vontade, sem força. Senhor Deus, não é porque não sabe que precisa, é porque falta força, Senhor Deus. Senhor Deus, e o Senhor diz para você nessa noite, se deleita na minha presença e só chora. Quando as palavras faltarem, só chore, porque eu, o Senhor, envio o anjo ao teu favor para enxugar as tuas lágrimas. Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida da tua igreja. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas falhas. Nos liberta, Senhor Deus. Nos liberta, Senhor Deus. Senhor Deus, de toda influência, de todo velho homem. Nos liberta, Senhor. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração a Ti.
Se você puder, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, diga que Ele é santo, declare palavras de amor, de carinho, de paixão, sabe? Quando você está apaixonada, quando você está apaixonado, comece a declarar isso ao teu noivo, ao Senhor Todo-Poderoso. Ah, meu Paizinho querido, eu te adoro, eu te amo, eu te adoro. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu és digno, tu és digno, tu és digno. Tu és digno de louvor, honra e glória. Tu és digno de louvor, honra e glória. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Sim, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Sim, Jesus. Arabaxai, arabaçu. Ah, Tu és o nosso Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, queridos. Amém? Glória a Deus. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém? Queridos, nós vamos trilhar uma série, e hoje é o nosso primeiro dia nessa série. Eu fui desafiado e eu amo o desafio, e nós vamos trilhar essa série, e o nome dessa série é Pecado, Pecados e o Pecador. Diga, pecado, obrigado. Pecados e o pecador. Por que é série, pastor? Porque não dá para a gente entregar toda a mensagem hoje, porque senão a gente ia correr, então a gente não ia absorver aquilo que o Senhor quer. Por isso que as quartas-feiras, algumas quartas-feiras nós vamos estar aqui, eu creio que umas 3 quartas, né? Nós vamos estar aqui, nós vamos estar aqui ministrando sobre essa série, amém? E você, claro, vai estar lá no YouTube, e você pode depois degustar, sabe? Ser ministrado naquilo que você não foi ministrado aqui por alguma ocasião, mas você pode ir lá assistir, mas não deixe de deixar o seu like, dar a sua curtida, compartilhar e comentar, amém? Amém ou amém? Sim ou sim? Glória a Deus. Pecado, pecados e o pecador. O pecado, os pecados e o pecador, ele parece a gente estar falando da mesma coisa. Pode passar? Parece que a gente está falando da mesma coisa, mas não é. Para quem não me conhece, meu nome é César, sou pastor aqui na comunidade Aba Câmara, amém? Para você que está nos assistindo e você que vai assistir depois, meu nome é César, sou um dos pastores aqui, né? Nós temos nosso pastor sênior, nosso pastor presidente, uau, né? Nós estamos muito americanizados, pastor Urias, junto com sua esposa, a pastora Rebeca, e os irmãos que ministram na presença do Senhor. Eita glória! Parece que a gente está falando da mesma coisa, e parece até que a própria Bíblia fala da mesma coisa, mas não é a mesma coisa. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente ouve várias ministrações, e vários ministros, eles se confundem nesse aspecto, e muitas vezes acha que a diferença está no S. Diga, a diferença não está no S. Biblicamente falando, religiosamente falando, a diferença não está no S. Mas, trazendo para a regra de português, um é singular e o outro é plural. Pode passar? Somente quando tivermos clareza acerca do pecado é que podemos compreender a salvação. Esse é o motivo que a gente vai trilhar esse caminho. Por quê? Porque se a gente não entende sobre a salvação, sobre pecado, a gente não tem clareza da nossa salvação. Por isso que muitas vezes há muita discussão por aí. Perde, não perde, é meia banda,
É uma banda inteira? Às vezes eu tenho, às vezes não tenho. Se tenho, quem me deu me toma de novo, sabe? Existem essas discussões assim, de questões teológicas, se perde ou não perde. Mas na verdade é o seguinte: se a gente tiver certeza, uma clareza sobre essa questão de pecados e quem eu sou, a gente vai ter clareza sobre a nossa salvação. Amém ou não amém? Esse é o nosso objetivo com essa série. É trazer uma clareza sobre as questões do pecado, mas também que você tenha a certeza sobre a sua salvação. Pode passar? Se uma pessoa não tem clareza da diferença entre pecado e pecados, mesmo que seja salva, isso é muito importante. Eu não estou falando para ímpio, eu não estou falando para aquela pessoa que não aceitou a Jesus como Salvador ainda. Eu estou falando para pessoas que são salvas, pessoas que entregaram sua vida a Jesus. Mas se ela não entender, não ter clareza da diferença entre pecados e pecados, mesmo que seja salva, a sua salvação provavelmente é uma salvação obscura. Pastor, o que é obscuro? É uma coisa que você não tem certeza. É uma coisa sem certeza. É uma coisa que não está muito claro na sua vida. Quem está entendendo até aqui? Então a salvação se torna algo tão obscuro na minha caminhada. Talvez um dia eu tive certeza, mas o tempo vai afagando isso na gente. E aí começam as dúvidas. Tem pessoas que um dia falaram em línguas estranhas não, vou me retratar, língua espiritual. Porque eu sei que falam em línguas estranhas, mas a língua não é estranha, a língua é espiritual. Então, tem pessoas que um dia falaram em língua espiritual, mas hoje na sua cabeça, por não praticar, sabe o que é? Será que foi de mim mesmo? Será que foi da minha cabeça? Será que foi porque eu ouvi fulano falar? Será porque eu ouvi Bertano falar? Não, me sacudiram uma vez, colocaram a mão na minha cabeça, e aí eu comecei a falar, porque estava apertando minha cabeça. Então são essas coisas que o tempo vai começando a deixar aquelas coisas, aquela visão meio turva. Sabe quando a gente não enxerga direito as coisas? A visão fica meio turva. E a respeito da salvação é a mesma coisa. Então por isso que a gente precisa ter clareza, a diferença entre o pecado e pecados. E eu preciso entender essa diferença. Pode passar? O que é faltou acento ali. O que é pecado de acordo com a Bíblia e que são os pecados? Porque eu já falei, com as regras de português um é singular e o outro é plural. Presta atenção aqui. De acordo, porque se você perder o fio, já foi. De acordo com as regras de português é só o S. Mas de acordo com a Bíblia, não. Vamos lá? Pecado se refere-se àquele poder dentro de nós que nos motiva a cometer atos pecaminosos. O pecado é um poder que há dentro de nós. E mesmo quando a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Ele continua tendo influência na nossa vida. Dá para entender aqui? Dá para entender isso? Mesmo que a gente aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, essa natureza, esse pecado, ele ainda continua influenciando a nossa vida. E pecados, pastor? Pecados, por outro lado, refere-se aos atos pecaminosos individuais, específicos que cometemos exteriormente. Ou seja, os meus atos diários são pecados. Ainda que eu acordei e decidi não pecar, eu já pequei. O fato de dizer assim, hoje não vou pecar, pastora, eu já pequei. Vocês estão me entendendo? Então, o fato de dizer assim, olha, Senhor, obrigado por este dia, e hoje eu não vou pecar. Porque a oração modelo, que é o Pai Nosso, ela não nos fala isso. Ela não diz isso. Vamos orar o Pai Nosso aqui? Vamos lá? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixes cair em tentação, mas livra-me de todo mal. Vocês estão me entendendo como é que é? Ou seja, o Senhor, a oração não é, e olha que foi Jesus que fez essa oração, e disse que ela era uma oração modelo, e ele diz assim, ó, não me deixes cair em tentação. Aqui a oração do Pai Nosso nos fala muita coisa. Primeiro, fala que a gente vai sofrer tentações. Fato. Que a gente dia a dia vai sofrer alguma tentação. Em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, a gente vai sofrer uma tentação. Agora, quem é que nos tenta? Diga, o pecado. É o pecado que nos tenta. Sabe por quê? Porque do que se queixa o homem? É do diabo? É de Deus? Dos seus próprios prazeres. Dessa natureza adâmica que ainda está em nós. E que antes de Jesus a gente era totalmente submisso a ela. Que é o pecado. Está sendo claro até aqui? Então, nós somos tentados pela nossa concupiscência da carne. O que é concupiscência? Diga, concupiscência é o meu desejo, bata no seu peito, é o meu desejo desenfreado. Porque não é pecado desejar. Olhe para teu irmão assim, ó, não é pecado desejar. Vocês estão entendendo? É bom desejar, é ou não é? É. Mas se eu desejo algo que para o meu Senhor não é bom, eu preciso controlá-lo, dominá-lo. Lembra da oferta? Lembra de Caim e Abel? O que é que o Senhor fala para Caim? Foi Caim? Foi Caim que matou Abel, né? Aleluia. Gente, de nome eu confundo, tá? Essas coisas de nome, meu Jesus. Nome e data, misericórdia. Então, o que acontece? O que é que o Senhor fala? O pecado jaz ou bate a porta. A porta de onde? Do meu ser, do meu coração. Cabe a ti. Agora ele falou, os pecados bate a porta? Não, ele falou, o pecado bate a porta. Cabe a ti dominar. Só que a gente consegue isso sozinho? Não. Amém? Vamos seguir? Sabemos que há algo dentro de nós que nos motiva e nos obriga a ter certas inclinações espontâneas. Gente, é espontâneo. Às vezes a gente nem quer. Gente, você não tem noção não. Porque assim, quanto mais experiência de vida a gente já viveu, meu Deus do céu, a mente pega cada peça da gente. Não é, gente? Gente, eu tenho 48 anos de idade. De vez em quando, que pensamento ridículo, viu? Está repreendido. Porque vai lá atrás, sabe? Às vezes é um pensamento que vai lá atrás e lembra de umas coisas bestas. E você, mas rapaz, está repreendido, amém? A Bíblia diz que eu tenho que trazer à minha mente o que me dá esperança, não o que me leva para trás. E eu estou falando também acerca de certas situações que a gente viveu lá atrás. Naquela vez não me deu um brinquedo, né? Eu estou lá procurando, eu preciso de brinquedo, gente. Vocês estão entendendo, gente? Gente, de vez em quando acontece isso. Aí quando essas coisas vêm, graças a Deus eu tenho um jacinha em casa. E aí sabe o que acontece? Eu vomito. Eu dou uma vomitadinha. Jogo algo para fora. Logo minha conselheira. Como eu disse? Os católicos têm o padre e eu tenho uma padra. Aí eu jogo logo para fora umas coisas bestas do passado. Sabe como é que é? Eu não fico não. Aí eu jogo logo para fora. Sabe? Eu falei assim, e depois eu me falo assim, mas rapaz, que coisa boba, né? Rapaz, que negócio besta. Sabe? Então, isso é o que o que eu exercito, tá? Mas você que sabe. Mas o que eu quero dizer é que justamente, ou seja, é espontâneo, não é muitas vezes, né, não é eu que quero. Porque se fosse para eu escolher, sabe o que eu escolhia? Eu escolheria pecar mesmo. Se fosse para você escolher, você escolheria pecar mesmo.
mas pela misericórdia do Senhor, a gente toma uma decisão certa. É a misericórdia do Senhor que nos traz, sabe, nos faz tomar uma decisão certa. Lembra da ministração aqui sobre a questão das migalhas? Não tem como, gente, gente, você não tem noção não, a gente é mau. Mas pastor, mas agora eu tenho o Espírito Santo de Deus. No teu espírito, mas tua alma é má. Tua alma é má, a minha alma é má. Se a gente fizer a vontade dela, a gente sai metralhando um bocado de gente. Seremos assassinos em série. Vocês estão me entendendo, queridos? O que a Bíblia diz? A Bíblia fala que o fato de a gente falar mal da outra pessoa, a gente está matando. E a gente faz isso. Jesus me perdoa, falei umas coisas que não deveria falar. É espontâneo, querido. Não é porque eu quero, é de uma maneira, é espontâneo, sabe? Flui assim. Esse é o pecado. Esse é o domínio do pecado no homem, que nos induz para o caminho da concupiscência, que eu já falei o que é, e paixão. De acordo com a Bíblia, esse algo é o pecado. Esse algo dentro de nós se chama pecado. Vamos lá? Romanos 7, versículo 8. Vamos abrir aqui? Não. Os irmãos têm Bíblia. Ou você abre a Bíblia ou você liga a Bíblia. Você que sabe. Fique à vontade. Ou você abre ou você liga. Aleluia. E diz assim em Romanos 7:8: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Vocês estão entendendo? Em Romanos 7, versículo 8, fala que o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda o que? Concupiscência. Operou um desejo desenfreado em mim. Vamos lá para o 16? O 16: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. O 17: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas, diga, o pecado que habita em mim. É muito importante a gente ter isso na nossa mente. O pecado, os pecados. Vamos passar? Pecados são os cometidos pelas mãos, pelos pés, pelo coração e mesmo por todo o corpo. Todo o corpo é um instrumento de cometer pecados. Todo o corpo. Porque o pecado, ele se manifesta através do corpo do homem. É dessa forma que ele se manifesta. O animal, ele não tem pecado, porque ele não tem uma consciência cognitiva, ele não tem um raciocínio lógico humano. Vocês estão me entendendo? Mas o ser humano, ele tem essa consciência cognitiva. Então, tudo aquilo que ele pratica, que não é bênção, é pecado. São pecados. Se ele praticar algo que não é bênção diante do Senhor, é pecado.
E posso dizer uma coisa a você? Mesmo achando que o que ele está fazendo é algo para Deus, mas se Deus não pediu para ele fazer, é ato de pecado. Pesado, não é pesado? Eu posso estar aqui agora ministrando a palavra, mas Deus me disse para fazer outra coisa, ministrar outra palavra, só que essa palavra é bonitinha, eu achei bonitinha. Eu posso estar pecando diante do Senhor, porque eu estou em desobediência, e toda desobediência é ato de pecados. Tá claro? Vocês estão entendendo? Eu posso estar ajudando, pastora, uma pessoa, mas se o Senhor não me mandou ajudar, é ato de pecados. Mas eu não estou ajudando, mas o Senhor não te mandou ajudar. Por isso que até para se fazer justiça, eu preciso saber do Senhor se é para fazer ou não, porque talvez o Senhor esteja ali cometendo justiça na vida daquela pessoa, e eu estou atrapalhando os planos do Senhor, ajudando aquela pessoa. Está vendo que é uma coisa mais séria do que a gente pensa? Está vendo que é uma coisa mais profunda? Mas aí ela vai dizer que eu sou ruim. Isso é o problema dela. Você é ruim? Você é ruim? Você se acha ruim? A senhora é ruim? Pronto. É um problema seu? Não. É melhor que ela se ache a senhora uma pessoa ruim, do que Deus olhar para a tua cara e falar assim: a sua vez vai chegar, viu? Pela sua desobediência. Você quer os elogios do homem ou você quer os elogios de Deus? Nessa hora é muito importante você dizer assim: amém, Senhor, glória a Deus, Senhor, pesou, né, Deus? Talvez algumas coisinhas, eu vou falar até meio assim, sabe? Fora do... Algumas cocitas que pode estar passando na sua vida, que você pode estar atravessando, pode ter sido em situações como essa, mas é minha mãe, mas é meu pai, é meu irmão, é minha cunhada, é meu sei o quê, é meu sei o quê. Deus mandou? Deus falou? Mas eu não ouvi a voz de Deus. Se não ouviu, pronto. Só deu o passo quando ouvi. E a Bíblia está recheada, está muito cheia disto aqui, de homens e mulheres de Deus que só davam o passo quando Deus mandava. Agora vai. Agora vai. Então nós como igreja, a gente tem que estar com a nossa mente, o nosso espírito sensível ao Espírito Santo de Deus. Ele vai falar sim. Agora, se você não perguntar, ele não vai falar. Mas eu já perguntei, ele não falei. E não falou, então pronto. Não haja. Espere. Se ele não falou. Dá para entender? Estão entendendo? Amém ou não amém? Em Romanos 8,13 diz assim, vamos lá, 8,13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, se você viver pela carne, ou seja, diga pelo pecado, eu vou morrer. Mas se eu matar o pecado todos os dias, eu vou viver. Vocês estão me entendendo? O pecado é uma lei que controla nossos membros. Vamos lá, 7:23. O pecado, ele é uma lei. Ele é uma lei, tá? Então vamos lá. O 23 diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Mas vejo nos meus membros, ou seja, diga, no meu corpo. Diga, eu vejo no meu corpo outra lei.
Se ele está falando que ele vê outra lei, é porque existe outra lei também. São duas leis. Senão ele não falaria outra lei, existe uma lei. Mas ele fala, existe no meu corpo outra lei. Por que ele fala outra lei? Sabe por quê? Porque a lei original é aquela lá, antes do pecado. Pegou ou não pegou? A lei original lá é a antes do pecado. Mas agora, por causa do pecado, no meu corpo existe outra lei. E ele fala, que batalha contra o meu entendimento. Você pode até saber que está fazendo errado, você pode até dizer que está errado, mas eu fico naquela briga entre o certo e o desejo, o certo e o desejo. Aí você que vai dizer, quem é que vai ganhar? O desejo desenfreado, que é a concupiscência, ou a sua consciência assertiva no Senhor? E aí, ele vai dizer assim, ó, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Então, querido, o pecado é uma lei, ela está dentro de mim, e até que Jesus volte, eu tenho que lutar o tempo todo contra essa lei. Mas pastor, eu não entreguei minha vida a Jesus? Sim, agora você tem duas, porque antes você era escravo de uma, e agora você tem a liberdade de escolher. Pastor, eu sou salvo? Sim, por isso você é salvo, porque agora você tem liberdade, porque a salvação ela liberta, ela não aprisiona. Antes da salvação você era preso na lei do pecado. Agora você é salvo, você é liberto. Você, como uma pessoa liberta, ela tem o quê? Ela que vai tomar a decisão de ir voltar para a cadeia ou de sair da cadeia. Vocês estão me entendendo? Então isso é muito importante, querido. Isso está na nossa vida, isso está consólida na nossa vida, porque a gente tem que entender, poxa, eu aceitei minha vida de Jesus, mas nada mudou. Mudou. São as suas escolhas que devem mudar. Será que você pode me ajudar a pregar? Sim ou não? Olhe para tua irmã e diz assim, ó, tudo na sua vida mudou depois de Jesus. Só é suas decisões que precisam mudar. Agora olhe para cá. Em Cristo Jesus, você tem que tomar boas decisões, porque de você mesmo, até aquilo que você acha certo, pode ser errado. Mas é em Cristo Jesus que você toma boas decisões. Amém? Pode passar. Para os pecados, a Bíblia mostra-nos que precisamos de perdão. Vamos ver algumas referências? Mateus 26, 28. Mateus. Mateus 26, 28 diz assim: por isto é o meu sangue, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos não é do pecado não? Não é do pecado não? É dos pecados. Por quê? Porque os pecados, que são os atos pecaminosos, eles precisam de quê? De perdão. Eu preciso pedir perdão ao Senhor. Deu para entender aqui? Deu para entender aqui? Vamos lá? Atos. Abra lá. Atos 2, 38. Atos 2, 38 diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Diga arrependimento. Diga arrependimento. Diga arrependimento.
é isso que faz os nossos pecados serem perdoados. É a gente se arrepender desses atos pecaminosos. Vamos lá? 10:38, versículo 10:38. O capítulo, desculpa. É o 42? 43, né? Eu estava lendo. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos... Esse é o nome. Ou seja, a Bíblia diz que para os pecados nós precisamos de perdão. Tá claro? Tá claro? E para o pecado? Vamos passar? Para o pecado, a Bíblia já nos mostra que precisamos de quê? Diga, libertação. Romanos 6,18, abre aí. Romanos 6,18. Romanos 6,18 diz assim: e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Vamos ver o 22? Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Não. O 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, a gente vê que para os pecados que são quê? São atos pecaminosos, a gente precisa ser perdoado. E como é que a gente adquire esse perdão? Confessando, se arrependendo. Diga, confessando, se arrependendo. Eu falei que Jacinha é minha padra, mas não é para Jacinha que eu devo confessar. É para o Senhor. É para o nosso Deus. Em nome de Jesus. E uma vez os pecados confessados, eu preciso o quê? Me arrepender. Porque só confessar não adianta. Eu preciso me arrepender daquele ato que eu fiz. E eu preciso também vigiar os meus pensamentos em mim mesmo? Não, em Deus. E como é que eu faço isso? Me submetendo ao Espírito Santo de Deus. E como é que eu me submeto, pastor César? Eu me submeto adorando, eu me submeto orando, eu me submeto examinando as Sagradas Escrituras, eu me submeto tratando as pessoas com educação, eu me submeto sendo educado, sendo gentil com as pessoas. Eu me submeto dessa forma à vontade do Espírito Santo. E dessa forma eu não volto mais a cometer aqueles pecados, aqueles atos pecaminosos que rotineiramente, sabe? Rotineiramente, aí eu estou numa empresa, estou no polo petroquímico, no meio de peão, e sabe, ainda eu vejo irmãos, crentes, salvos de muito tempo, ou até mesmo alguns ministros, com essas palavras no meio, sabe? É porque no meio dos peão chama de pelego, chama de não sei o que, chama de não sei o que. A Bíblia chama alguém de pelego? Não. A Bíblia chama alguém de aquilo fria? Flatus fria? Para não falar vento frio. Vocês estão entendendo, querido? São as palavras no meio das pessoas, palavras torpes, palavra que não condiz, está na boca de quem? De um filho de Deus, de uma filha de Deus.
E aí usa isso como desculpa, é porque no meio da galera, no meio do baba, no meio disso. Não, você é luz. Você é sal. Você é luz. É nisso, é essa submissão ao Espírito que a gente precisa. E dessa forma, a gente se arrepende e não comete mais aqueles atos pecaminosos. Diga, para os pecados, eu preciso de perdão. Mas para o pecado, eu preciso de libertação. E quem é o libertador? Jesus. E Ele nos libertou da morte eterna e continua a nos libertar, só a gente querer. Só a gente detectar que nós temos falhas e dizer assim: Senhor, me liberta. Eu não aceito, Senhor, ter sua filha. Eu não aceito, Senhor, de ser seu filho e continuar com isto, com esses pensamentos, continuar caindo no mesmo erro, Senhor. Eu não aceito, me liberta. Se joga na presença do Senhor, me liberta. Por quê? Porque Ele nos libertou do pecado na cruz, nos libertou da morte eterna na cruz e continua nos libertando até hoje. Todos os dias o Senhor quer nos libertar. Todos os dias o Senhor quer nos libertar. Todos os dias o Senhor quer me libertar. E olhe que eu já me libertei de muita coisa. O Senhor já me libertou de muita coisa. Ah, Senhor, Tu bem sabes de quantas coisas o Senhor me libertou. Mas todos os dias eu tenho mais coisa para Ele me libertar. E todos os dias, quando eu me submeto a essa libertação, eu estou me santificando nele. Porque Ele é santo. E eu preciso buscar essa santificação. Não para que me torne uma pessoa melhor do que o outro, de jeito nenhum. Quanto mais eu me santifico, mais eu me torno menor que os outros. Porque o próprio Jesus, Ele se despiu de suas vestes reais, Ele abriu mão do seu trono, para se tornar menor do que os anjos. Mas Ele, menor do que os anjos, Ele é o maior no reino. Ele é maior no reino. Queridos, a igreja do Senhor precisa entender que nós temos uma herança. A gente precisa almejar por esta herança. E nossa herança não está aqui. A nossa herança não é daqui. Nós precisamos almejar por esta herança. A gente precisa entender que nós temos uma herança. Além da salvação, que já é muito, o Senhor nos prometeu uma herança. Só que eu preciso esmurrar o meu velho homem. Eu preciso esmurrar essa lei do pecado que habita em mim todos os dias. Dessa forma eu me santifico no Senhor. Independente de ser pastor, apóstolo, bispo, patriarca, o que for, independente, todos nós precisamos. E eu tenho que ser o primeiro a correr atrás disso. Para ser exemplo na vida da igreja, porque eu sou pastor? Não. Não. Uma vez que eu corro atrás da minha santificação, é o Senhor que me justifica. Eu não preciso me justificar. É o Senhor que tem que... Olha, se você se encontrar com uma pessoa crente, filha do Deus Altíssimo, e essa pessoa está se justificando, esqueça. Porque a Bíblia diz que é o Senhor que me justifica. Quando Satanás vai diante dele, o Senhor justifica Jó, gente. Vê meu servo Jó, é o Senhor que justifica. Vê meu servo Edmilson, vê minha serva Neire, vê minha serva Rebeca, vê minha serva Lainã, vê
minha serva Jacicleide? Ia ser uma jacinha. Sabe, queridos, é assim. É o Senhor. E quando é que Ele nos justifica? Quando a gente, não é porque quando a gente é perfeito, não. Quando é que o Senhor nos justifica? Não é quando a gente é perfeito, não. Não é quando a gente está com a auréola na cabeça e cheio de santidade. Não. Eu posso dizer uma coisa a vocês? Sim ou não? Quer saber de verdade? Quer saber de verdade mesmo? Quando o Senhor olha do céu, Ele só vê duas pessoas. O mundo tem bilhões e bilhões de pessoas, sim ou não? Mas quando o Senhor olha do céu, Ele só vê duas pessoas. O mundo tem bilhões de pessoas, mas quando Ele olha do céu para a terra, Ele só vê duas pessoas. Quer saber quais? O primeiro Adão e o último Adão. Entendeu? Ele só vê duas pessoas: o primeiro Adão e o último Adão. Quem é que o Senhor, quando olha do céu, está vendo em você? Isso é forte, querido. Quem é que quando o seu pai olha, Ele está vendo em você? O último Adão, que é o pecado, a natureza pecaminosa? Ou é o primeiro Adão, que é a natureza pecaminosa? Ou o último Adão, que é a libertação pela graça? Não está no script não, tá? Não está no script não. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Eu estou sentindo em falar isso para vocês. Eu não sei como é que você vai receber isto, mas eu estou sentindo em falar isso para você. Até as crianças prestam atenção nisso aqui. Qual é o salário do pecado? Alguma coisa mudou? Alguma coisa mudou? E por que a gente não morre? Quantos pecados cometemos durante o nosso dia? E por que a gente não morre? Você pode até me dizer, porque a gente morre espiritual. E por que você não morre espiritual então? Por quê? Sabe por quê? Porque eu vou dizer. Quando Jesus morreu, Ele levou sobre si. Olha, presta atenção. Quando Jesus morreu, Ele levou sobre si. Levou sobre o quê? Diga, nossas dores, nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz. Ele levou tudo. Todo o pecado da humanidade estava sobre Ele. Por isso que Ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Porque todo o pecado da humanidade, eu não falei pecados, todo o pecado da humanidade, toda a natureza pecaminosa da humanidade, que foi herdada através de Adão, estava sobre Ele. Mas só que o que veio sobre Ele na cruz não foi a natureza antes dele ou presente, mas a natureza futura também, a minha e a sua. Porque a ação de Jesus na cruz foi através de um Espírito eterno. E o Espírito eterno, só em outras ocasiões a gente pode falar sobre o Espírito eterno na Bíblia, e o Espírito eterno, ele não tem limite de tempo. O Senhor morreu pelo o povo do Antigo Testamento, o Senhor morreu pelo povo que estava vivendo aquele momento ali, presente, na cruz, com Ele, e Ele morreu pelo povo que um dia ia acontecer. Por isso que antes de morrer, no jardim do Getsêmani, Ele ora por todo mundo, e depois assim, Senhor, eu oro pelos que um dia, Ele estava orando pela gente. Então por que a gente não morre? Porque quando a gente comete os pecados, comete atos pecaminosos, que o Senhor vem com a sua justiça para nos matar, Ele olha para você. Sabe quem que Ele vê? Jesus. E Ele diz, Jesus, eu já matei.
Como é que eu posso matar quem eu já matei? Quando nós cometemos os pecados, atos de pecados, e ele vem com a justiça dele, porque o salário do pecado é a morte, para nos matar, ele olha e vê Jesus. E ele fala: Jesus, eu já matei. O meu filho, eu já matei. Porque não foi Satanás que matou Jesus. Foi Deus que matou Jesus. O Pai que matou o filho. Abraão tentou matar Isaac. Só que Deus é mais que o homem. O Abraão, por obediência, tentou. Mas Deus não tentou, Deus matou o filho. E quando nós cometemos esses atos pecaminosos, a justiça de Deus não vem sobre nós, porque Ele vê o filho em você e em mim. E Ele diz: o filho eu já matei, eu não posso matar quem ressuscitou. Deu para entender? Deu para entender aqui? Eu quero que isso fique na sua consciência, porque quando você estiver aqui, ó, em um campo minado, o que é campo de minado? É faixa de Gaza. O que é faixa de Gaza? A hora da decisão, se vou ou se não vou, se peco ou se não peco. Eu quero que isso esteja bem na sua mente. Agora, sabe por que isso não é muito falado? Porque isso liberta. Porque alguém que não vai entender isso muito bem vai dizer: então eu vou sair pecando por aí, não vou morrer mesmo, Deus não vai me matar, Jesus está comigo. Você deu para entender? Só que isso liberta. Só que aqui, pelo menos o caráter dessa comunidade não é de te escravizar, é realmente de te libertar, porque o conhecimento liberta. Deu para entender? Porque não foi eu, nem pastor Urias, que morreu por você, foi Jesus, e Ele morreu justamente para te libertar. Amém ou não amém? Pode passar. Onde na Bíblia se diz perdão do pecado? Diga: em lugar nenhum. A gente leu alguns versículos aqui, a gente viu que, perdão é dos pecados, e do pecado é libertação. Deu para entender aqui? Você pode procurar, pode fazer o que você quiser, vai em sua casa, vai procurando, faça pesquisa, você não vai achar isso. Você não vai achar, pode passar. De acordo com a Bíblia, o pecado está na carne, enquanto os pecados estão na nossa conduta. Ficou claro isso aqui? Está muito claro. O pecado está aqui, impregnado, é uma lei dentro do meu membro, dentro do meu corpo. Mas os pecados são as minhas condutas. A minha falta de educação também é pecados. A minha falta de educação também é pecado. Pode passar. Pecado diz respeito à santificação. Pecados se relacionam com a justificação. Pecado é uma questão de vencer. Pecados é uma questão de ter paz no coração. O pecado está na natureza do homem. Os pecados estão nos hábitos do homem. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem a diferença entre um e outro. Ok? Pode passar? O pecado é como uma árvore, e os pecados são como o fruto da árvore. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento eu gostaria que você, de acordo com essa ministração, e na próxima quarta a gente vai dar continuidade nessa mesma temática. Gostaria que você fechasse seus olhos e, baseado nisto que você acabou de ver e ouvir, você começasse a orar ao Senhor. Começasse a orar ao Senhor e começar a conversar com Deus, sabe? Senhor, quantas vezes eu decidi mal, quantas vezes eu
eu vacilei na tua presença. O Senhor até falou comigo, até me orientou, mas eu não quis saber da tua voz, eu não quis saber da tua orientação. Deus, por favor, em nome de Jesus, me perdoa. Pai, me liberta. Comece a confessar naquilo que você não consegue. Você sempre, sabe, se tropeça naquelas mesmas situações. Em nome do Senhor Jesus. E você que está nos assistindo através da live, sabe, faça essa oração aí onde você está também. Faça essa oração em nome de Jesus. Faça essa oração. Não entendo o Aleluia, meu Jesus. próprio agir. É, Jesus. Sem tua graça. Comece a orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. Que seria Não deixe passar esse momento, querido. de mim? Não deixe passar esse momento. Não deixe passar esse momento. Senhor Deus, eu tenho vacilado aqui com meu esposo, com minha esposa. Começa a falar, eu tenho vacilado com meus filhos. Às vezes eu falo dessa forma, eu falo de forma. Senhor, me perdoa. Pai, em nome de Jesus. Sem tua graça. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, vem sobre mim, Que Jesus. seria de mim? Sim, Jesus. Deus, Sim, Jesus. pois o bem Glórias a ti. que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. É, Jesus. Mas eu sei Senhor. que no tocante ao meu interior tenho Há esperança. prazer na sua lei. A esperança. Tu és o meu amado. É, Senhor. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se derrame na presença Se do você Senhor. estiver aqui, Se lance na eu presença do venço Senhor. o pecado. Ele quer te Então purificar. deixe-me Ele quer te santificar. até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua Perdoa-me, presença, Senhor. meu viver Liberta-me, Senhor. transformador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ah, Espírito Santo. Reina o Espírito sobre a carne. Enquanto os irmãos estão louvando ao Senhor, você tem a oportunidade de expressar sua generosidade ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Ali nós temos o envelope, gasofilaço aqui, temos o QR Code na cadeira. Você que nos assiste também se sinta à vontade. Tem um QR Code aí na live. Em nome de Jesus. Sobre a carne. Aleluia. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado.
Jesus. Amém. Reina o Espírito sobre a carne. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos seus filhos ofertantes, dizimistas. Deus, em nome de Jesus, abençoa de uma forma sobrenatural suas vidas, sua generosidade, Senhor. Porque generosidade não é que nós fazemos, Senhor. Generosidade é que nós somos. Nós somos uma igreja generosa, nós somos um povo generoso, Senhor. Porque cremos em um Deus que é generoso, Senhor. Pai, abençoa de uma forma sobrenatural. Senhor Deus, abençoa a sua sementeira. Aumenta a sua lavoura, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, oramos por este e pelos também, Senhor Deus, que não puderam, Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus, exercer a sua generosidade, Senhor, mas que o Senhor deve estar abençoando para que assim faça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, queridos? Eu quero dar alguns avisos antes de a gente finalizar. Na verdade, são alguns avisos, né? São alguns avisos. Primeiro, nós temos aí à beira do nosso Acamp Jovem 2025. Então, sexta, sábado e domingo, nós vamos estar ali no Acamp Jovem 2025. Então, domingo, aqui na comunidade não haverá culto, tá? Porque nós vamos estar no acampamento. Então, não haverá culto domingo aqui na nossa comunidade. Mas quarta-feira, de hoje a 8, a gente está aqui, em nome de Jesus. Outra coisa é o curso de casais, não é isso? Curso de casais, qual é a data? 19 de julho, curso de casais. As inscrições ainda tem vaga, tem inscrição. E aí, se você estiver interessada, procurar o pastor Urias e a pastora Rebeca, que eles têm mais informações sobre o curso de casais. Amém? Mais alguma coisa? Não, né? Creio que esses são os avisos. Orem pela vida do nosso pastor, que irá viajar dia 28? Dia 24, ele irá viajar para a Colômbia. Dê um ruhu. Não, eu não ouvi. Dê um ruhu. Glória a Deus. A nossa igreja, a nossa comunidade é uma igreja global, é uma igreja internacional. No próximo ano, se prepare que é você que irá. Eu não ouvi. Mais uma vez. Glória a Deus. Próxima vez, ano que vem é você que vai estar lá com essa guitarra, com essas vozes lindas e maravilhosas, e com essas mãos santas levantando e adorando o Senhor em um campo colombiano, hablando espanhol ou castelano. Sim? Daqui para lá dá para a gente aprender um pouco de castelano. Castelano é muito poquito. Muito poquito. Glória a Deus. Não, castelano é muito pouco. A gente não fala muito pouco? Muito poquito. Para! Tô bem demais. Chego lá, hein? Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, te bendizemos. Muito obrigado por este momento, Senhor, de culto, de louvor e adoração a Ti. Pai, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu poder. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo nos acompanhe agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Shalom, shalom, meu povo. Shalom. Tchau, tchau.